Beleza. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de gerenciamento de rede, processos e logs, tá certo? Então, o que é o gerenciamento de rede? É a configuração das interfaces de rede. E o que aconteceu? Do CentOS 6 para o CentOS 7, houve uma mudança absurda, né? Do mecanismo, da maneira de gerenciamento das interfaces. Antigamente a gente usava o ifconfig e o ifconfig ele deixou de ser a ferramenta padrão. Tá? Começou a se usar também o Network Manager como configurador da rede com uns scripts diferentes. Tá. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o ifconfig ele foi descontinuado e a gente vai começar então a usar o IP. O comando IP ele já é bastante antigo no sistema operacional e ele serve para um monte de coisa, tá? De gerenciamento de rede. Se a gente digitar IPADD, ele vai mostrar todos os endereços IP, ou seja, IP address, né? Os endereços de todas as minhas interfaces. Tá? Então a gente tinha configurado uma interface INATIC, né? Que é a 10.0215. Tá ali, ó, é a EMP0S3, né? Ela está up, group, link, scope link, Então, essa interface aqui, ela está pronta para o uso. A EMP0S8, ela também está levantada. A gente vê aqui, ó, que o state dela é up, só que ela não está configurada. A única coisa que está aparecendo aqui é o endereço MAC da placa de rede. Tá? Antigamente a gente usava o ifconfig. Tá? Se alguém tiver saudade, você tem um pacote. Agora não, deixa eu ver aqui. Config, é isso? Acho que tem um pacote no i1 que é o ifconfig. Não, não é. Eu acho que é Network Scripts, alguma coisa. Depois a gente dá uma olhada. Né? Se eu quiser instalar. Mas ele, por padrão, aí ó, NetTools. Tá? Se eu tiver com saudade, eu instalo o NetTools. Beleza? E aí eu tenho, então, o bom e velho ifconfig. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Eu tenho as duas interfaces, elas estão up, mas uma está configurada e a outra não. Tá bem? Mas a gente não vai usar o ifconfig. Eu estou mostrando para vocês só como é que a gente faz se quiser utilizar. Beleza? Nós vamos usar o IP. Então, eu tenho o IP add, né? Eu tenho o IP route, que me dá a tabela de roteamento. Então, meu default gateway é via 10.022, né? E 10.020 através da interface 10.0215, tá certo? E IP link, aonde ele me dá o status das conexões, beleza? Então, é esse cara aqui. Se a gente, já mostrei para vocês, né? Se eu usar o IP ADDR, ele vai mostrar todas as configurações de rede, o IP route ele vai me mostrar as informações de roteamento e o IP link ele vai me mostrar o estado das conexões. Tá? Então, a gente tem todas essas informações. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: do lado, eu tenho aqui, ó, a interface 1, 2 e 3. 1 é a minha interface loopback, ele já diz aqui, tá certo? Ele tem aqui o Maximum Transfer Unit, ele tem um Kill Discipline, né, que é No Kill, State Unknown, Mode Default, tá? Então, isso aqui é o estado do link. Link loopback, ele tem esse endereço MAC, ou seja, o endereço MAC dele é 0000. A EMP0S3, tá?
eu tenho aqui o Maximum Transfer Unit, é 1.500, o Queue Discipline, que é o controle de fila, né? É o Fast FIFO, né? State Up, Mode Default, Group. Eu posso dizer, né, de qual grupo essa interface faz parte, é o default, e o tamanho da fila é de 1.000 pacotes. Mesma coisa para o IMP0S8. Isso aqui é só de link. Se eu quiser saber de endereço, tá aqui. A gente tem também as informações de link aqui, tá? A IMP0S3 aqui, ó, a primeira linha é informação de link. Aí depois eu tenho o ZNet aqui. Então o endereço dela é 215/24, o endereço de broadcast é 2.255, né? Validade do lease time, isso aqui é o endereço IPv6, qual é o escopo do link, e é isso aí, beleza? Tá. Agora, vamos dar uma olhada no comando IP, né? O IP menos, o IP menos S, ele é deixa eu ver aqui, IP menos S, ED. Tá? Então, o IP-S, ele me dá as informações de estatísticas dos endereços, tá? Então, aqui, ó, na IMP0S3, ele me dá uma estatística dos bytes recebidos, dos bytes transmitidos, quantos pacotes, quantos houve erro, quantos pacotes foram descartados, né? Overrun, multicast, quantos e quantas colisões, tá? A mesma coisa para IMP0S8. Eu também posso passar as informações de estatística para link, né? Então, mesmo esquema. Então, como é que eu faço para descobrir também quais as portas que eu tenho ativas em uma determinada, na minha máquina, né? Eu uso o SS, tá? Para quem conhecia, antigamente tinha o NetStat. Eu acho que o NetStat tem no pacote aquele NetTools que eu acabei de instalar, tá? Mas agora a gente usa o SS. Esse cara aqui, ele me dá uma lista de todos os sockets que eu tenho, tá? Se a gente for olhar aqui, qual é o tipo, ó? Se eu não me engano, esse aqui é o UDP. Não, isso é o string. Isso aqui é socket local, tá? SS-LT, eu tenho todas as conexões que estão em listening TCP, ou seja, a minha máquina tem 4 portas abertas, tá? É o SSH em todas as interfaces, o SMTP e o SSH e o SMTP que estão em IPv6. Tá? O SMTP é só em localhost, né, em 127.0.0.1 ou em 2.2.1, em IPv6, e o SSH em todas as interfaces IPv6 e em todas as interfaces IPv4. Tá? Se eu colocar "-m", ele vai me dar, então, o número da porta numérica aqui. Então, eu tenho aberto na minha máquina a porta 22 e a porta 25. Show? Tranquilo aí? Todo mundo quieto? Uhum. Tá bem. Então, prossigamos. Tá? Isso para eu saber das minhas conexões TCP. Se eu quiser saber das minhas conexões UDP, eu vou usar o "-l", que são as listening, e U. Então, eu tenho 3 conexões UDP, 2 em IPv4, 3 em IPv4, a porta 323 em IPv4 e em IPv6, separado, e uma boot PC em todas as interfaces.
Tá? Então, se eu quiser saber todas as conexões que eu tenho escutando em um DP, mas com uma porta numérica, é essa aqui, tá certo? Então, esses são os casos. E, se eu não me engano, menos S é socket. Tá? Não, isso aqui acho que desculpa, isso é statistics. Então, ele me diz aqui, ó, quantas conexões UDP eu tenho, né, em IPv4 e IPv6, quantas TCP, quantas INET, quantas conexões fragmentadas, quantos pacotes fragmentados. Tá? Então, essa é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Porque, às vezes, a gente levanta um determinado serviço, tá? E precisa saber se esse serviço ele está escutando na porta certa. Então, eu vou usar esse cara. Por exemplo, eu vou me adiantar aqui, vou instalar um negócio aqui. Acho que mudou o pacote. Vou instalar um servidor de FTP aqui, simples. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que para eu iniciar ou parar um serviço, antigamente a gente usava o service, blá, 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 start, né, stop. Hoje a gente usa o systemctl, que é o system control, start ftp. Opa. Não. Ele não está copiando. Cadê? Oh. Deve mount NVM, SSH, systemd, catmed, final. Eu quero FTP. Não, não tem o serviço de FTP, que ele não instalou. Agora sim. Tá? Então, o que eu fiz? Eu usei o System Control para iniciar um servidor de FTP. Eu vou usar o SS para ver o que eu tenho de listening de TCP. Então, lá na porta, vamos botar numérico aqui, ó. Eu tenho a porta 21 e a porta 22, um serviço de FTP ouvindo. Aliás, na porta 21, desculpa. 22 é SSH. Então, na porta 21, eu tenho lá o meu serviço ouvindo. Então, se eu quiser me conectar, beleza. Tá? Então, meu serviço está funcionando. Como é que eu verifico se esse serviço está funcionando direitinho? Eu vou usar o systemctl status vsftpd.
E aí ele vai me dizer que o serviço está ativo, ele está ouvindo na porta... O número do processo é esse aqui. Não, que ele não está me dizendo qual é a porta que ele está ouvindo. Tá? E se eu quiser saber mais informações de log desse cara, eu vou usar o journal control, né? Menos X, se eu não me engano, SFTPD. Opa. Não, menos U. Menos unit vs FTPD. Tá? Então, só para a gente ter uma noção. Tudo isso aqui que a gente conversou é para eu também mostrar para vocês que a gente precisa conhecer bem o sistema. Eu tenho que gerenciar os meus processos eles vão escutar em alguma porta aqueles processos que são voltados para a rede, né, para permitir a intercomunicação tanto de processos como de equipamentos remotos. Tá bem? Vamos falar um pouco da configuração de rede. Eu me lembro que a gente tinha feito... Vou pegar aquele arquivo que tem a configuração do nosso... Então, a gente tinha estabelecido isso aqui. Qual era... Nós não chegamos a definir a topologia de rede, os endereços da rede interna? Ah, definimos sim, está aqui, ó. É 192.168.20.0. E a minha interface de rede interna, eu tenho que configurar ela como interface de rede, vou configurar ela com o endereço 1, né, já que ela vai ser o gateway dessa minha rede aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos configurar essa interface. Tá? Vamos usar o NM-CLI, aliás, o NM Command Line Interface, que é o Network Manager, né, para ver o que a gente tem configurado. Então, NM-CLI, né, com um show. Então, ele está mostrando todas as minhas conexões. A conexão que está em verde, ela está estabelecida, ela está beleza. Tá? A conexão que está em branco, ela não está configurada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o NM-CLI, né, com connection, e aí o dispositivo é o EMP0S8. Opa, desculpa. Essas aqui são as configurações, são todas as configurações possíveis da minha EMP0S8, tá? Então, a gente tem um monte de coisa aqui, ó, que é read-only, não, permissões, zona, master, parará, 802, IPv4, método automático, DNS não tem nada configurado, DNS search, endereço, gateway, rota, ele não tem nada configurado. Como é que a gente faz, então, para configurar esse cara? Eu vou ter, então, eu vou usar o NM Command Line Interface, tá certo? Eu vou adicionar o nome da minha conexão, vou chamar de intranet, com name intranet. O tipo é Ethernet, e o nome da interface é EMP0S8. Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um modelo, tá, com conexão de DHCP, esse cara aqui. Se a gente der um NN-CLI com show,
ele vai mostrar o seguinte, ó, eu tenho uma conexão configurada como intranet no dispositivo EMP0 S8. Tá? Tá, mas e esse EMP0 S8 aqui? Ele cria uma conexão, só que esse EMP0 S8 não está vinculado a dispositivo nenhum. Eu criei uma conexão intranet para isso. Agora eu preciso dar um endereço para a intranet. Como é que eu vou fazer isso? Eu dou um nmcli, Command Line Interface, de... Não é. É de... Eu não vou adicionar, eu preciso configurar opções. Modify. Add, né? E aí agora eu vou modificar. Então, nmcli, modify, né? O nome da nossa conne intranet, e vou dar um endereço para ela, né? Auto connect, porque eu quero que ela levante no type Ethernet, eu quero que ela levante quando ligar a máquina, interface name em P0S8, que é a nossa interface, IP4 92168.20.1 barra 24 e sem gateway. Eu não vou passar o gateway. Opa, esse aqui eu não preciso passar. Ué, errei alguma coisa aqui. O bom é que a gente sempre tem modify. Intranet. Beleza. Tá? Então, eu usei o NM Command Line Interface para modificar a interface intranet, né, dizendo que ela é EMP0S8 e passando um endereço IP para ela. Se a gente der um nmcli com um show, a gente vai ver, eu tenho lá o intranet, eu tenho o UUID, e eu quero... Tá. Quiser assim, device. Tá? Então a gente vai ver aqui, ó. Esse cara aqui, o EMP0 S3, ele está... O EMP0 S8, General Device, ele está configurado... Ué, obtendo configuração IP? Como assim? Ele me deu um, assim... Intranet.
que aconteceu? Eu fiz uma alteração e esqueci de desativar e reativar, né? Sim, porque tu tinha colocado lá que ela ia levantar sozinha, mas ela não aceitou. Não, é que eu tinha, ela estava como DHCP, entendeu? Aí depois eu configurei um endereço estático para ela, que é o 926821. Tá? Pelo menos ela já deveria ter levantado. Vamos ver aqui. Ó, já pegou o endereço. Mas engraçado, tá? Por algum motivo, ativação da conexão, endereço timeout, IP add. Engraçado, ele deu certo aqui, ó. O MP0S8 ele está configurado com o endereço 926821, tanto é que eu posso pingá-lo. São coisas de Linux, né? Às vezes ele dá erro, né? Como é? Vocês já viram aquela telinha, né? Erro, configuração realizada corretamente. Tá? Vamos testar para ver se esse negócio aqui vai levantar. Normal. Vamos reiniciar a máquina. O meu deu o mesmo erro que apareceu aí do colega. A aplicação falhou com sucesso. É massa, é massa. Essas coisas só tem na computação e na engenharia, né, cara? Tcharam! Olha lá, ó, a configuração ela falhou com sucesso, né? Então, eu reiniciei a máquina e ele já configurou a minha interface dentro daquele endereço, tá? Então, o Network Manager ele é muito poderoso, tá? E eu estou mostrando para vocês como é que funciona, mas não necessariamente a gente precisa fazer tudo isso manualmente, tá? Eu tenho um jeito fácil de fazer as coisas, que é usar o Network Manager Text User Interface, né? Então eu edito uma conexão, aquela conexão que eu criei agora, a intranet, né? Eu tenho aqui, ó, qual é o dispositivo que eu vou utilizar, qual é a configuração do endereço IP, se eu quiser adicionar outros endereços, configuração de gateway, configuração de servidor, de DNS, domínio de pesquisa, né? Roteamento, eu posso dizer que eu não quero nunca usar essa rede para rota padrão, porque é a minha rede interna, ignorar rodas obtidas automaticamente, DNS, exibir endereçamento IPv4, tá? Então, dei OK aqui, dei voltar lá, aí eu vou ativar a conexão intranet. Tá? Então, tudo aquilo ali que a gente fez fica bem mais fácil usando o NMTUI. Tá? Apesar de que esse aqui é uma interface em modo texto para facilitar, mas ela não é tão poderosa quanto a linha de comando. A gente sempre vai, com a linha de comando, ter mais possibilidades. Ele vai demorar, vai dar aquele erro, dizendo que não foi possível, falhou com sucesso, né? E vai seguir funcionando direitinho. Olha lá, ó. Ok, voltar e cancelar. Aí a gente sai. Vamos ver se ele falhou com sucesso. Falhou com sucesso porque o endereço está lá, o 926821. Né? Ele funciona. Se a gente colocasse uma outra máquina nessa interface, né, aqui, a gente poderia, uma outra máquina virtual que estivesse dentro desse mesmo switch virtual, eu conseguiria ir acessar. Tá?
Onde que ficam armazenadas as informações? Dentro de um diretório chamado etc sysconfig networks scripts, tá? Então, esses caras aqui, ó, IFCFG, IMP0S3, S8, intranet e loopback, são os arquivos de configuração dessas interfaces, tá? Ou desses modelos esses dispositivos, né? IFCFG, intranet, que foi o cara que a gente acabou de configurar. Ele tem um erro aqui, ó, ele está como boot proto DHCP. O que a gente vai fazer? Para ajustar isso aqui, nós vamos mudar static, tá? Aqui, a gente consegue ajustar todos os detalhes da configuração dessa interface. Até se eu quisesse mudar o endereço, eu posso simplesmente mudar aqui. Como é que eu vou fazer isso? nmcli, né? Com down intranet. Agora ela não vai dar erro, né? Porque tinha endereço fixo, mas estava levantando com DHCP. Up intranet. Agora vai dar C rapidinho. Ou não. Como tudo na computação. Eu acho que não. O que eu fiz? Eu parei o processo e botei ele em background. Tá? Então, ele continua funcionando, mas aí a gente vai ver se ele configurou o endereço. Não, ele não baixou, não reconfigurou. Erro de ativação, configuração, nenhum endereço disponível. Engraçado, ele está levantando com 21 ainda. Configuração de IPv4, manual. Ok. Ativar uma conexão. Vamos desativar essa aqui. E agora a gente vai ativá-la. Ó, agora deu certo. Tchau. Vamos mudar o endereço aqui para 2. Salvei. Down intranet. Up intranet. Vamos ver. IPAD. Ué, que estranho. Ele não está usando o script ali do etc sysconfig. Vamos ver se ele, no reiniciar, ele utiliza. Ah, agora sim. O etc sysconfig ali, ó, network scripts, eu vou ter que reiniciar para poder ter efeito, certo? Ele carrega na inicialização.
esses config network scripts /ifcfg intranet. Então, a gente vai mudar esse cara aqui, opa. O Network Manager, ele cria um perfil, né, de comunicação, um perfil de configuração, e aplica na interface, tá? Baseado naquele arquivo de configuração, tá? Beleza, ó. Então, quando eu reiniciei a máquina, ele leu aquele arquivo de configuração. Enquanto a máquina não for reiniciada, se eu alterar se eu alterar aquele script de configuração e a máquina não for alterada, ele vai pegar as informações que ele jogou para o perfil do Network Manager. Se eu precisar mudar, eu tenho que usar ou nmcli ou nmtui, tá? Então, esse aqui é tranquilo. Vamos falar um pouco de processo, né? Toda a aplicação que roda no computador, ele é um processo. No Linux, no Windows, a gente vai lá e vai no gerenciador de processos e vê aquele monte de coisa. Tem coisa que é do sistema operacional, tem aplicações. No Linux, a gente vai usar o PS, tá? Quando a gente digita o PS cru aqui, ele vai me dar todos os processos do meu usuário que estão rodando neste terminal. Se eu der um PS-A, ele vai me mostrar todos os processos... Ué, ao contrário, não. O PS-A ele vai me mostrar todos os processos do usuário com o PS-AU. Tá? Então, todos os processos que o meu usuário tiver executando com as informações. É a mesma coisa do PS normal lá. Então, todo o meu processo, ele tem um número de identificação. Esse cara aqui, o PID, é o Process ID, ele identifica a execução desse cara aqui. Aqui ele está me dizendo quanto que eu tenho de carga no processo, né, de CPU, de processamento, memória, né, VSZ me deu branco agora, RSS também, não me lembro exatamente o que são essas informações, e o TTY é em qual terminal isso aqui está sendo executado. Se eu abrir um outro terminal aqui, por exemplo, tá? E, de novo, a gente vai ver que eu tenho o bash, que é o gerenciador de terminal, que está no TTY1, é o terminal 1, e o bash, o gerenciador de linha de comando, que também está lá no TTY2, tá certo? Todos eles são do usuário root. A gente tinha criado uns usuários aqui, né? Então, eu tenho o usuário Jack ali. Opa! Se eu der um PS-AU, ele vai me dizer todos os processos de todos os usuários, tá? E aí a gente vai ver que o Jack também ele fez login lá no TTY3. Então eu já começo a ver quem é que está logado. Se eu quiser matar esse processo, se eu quiser acabar com o login do Jack, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando kill, que é para matar o processo, e ele tem várias opções, tá? Eu posso dar um route program, eu posso usar vários tipos de morte, né, com um pouco mais duras e um pouco mais tranquilas. Tá? O mais legal é usar o kill -9, que ele simplesmente mata o processo. 1396, que é o login do Jack. Se a gente der um PS de novo, esse cara sumiu, né? E se eu for lá, ó, o Jack foi desconectado.
Tá bem? Isso é bem interessante quando a gente desconfia de um acesso, um acesso indevido, e aí eu consigo simplesmente desconectar aquele cara ali na mão grande. Beleza? Outra coisa também que a gente tem níveis de prioridade nos processos, certo? Aqui não. Deixa eu só me lembrar aqui. Output threads. S-L, é isso? Isso, tá? Aqui, ó, a gente tem, com o PS-L, ele me lista os processos com todas as informações. Então, ele me diz qual é o user ID, ou seja, quem é o usuário, o ID do usuário desse processo, 0 é o root, o process ID, que eu tenho ali, ó, o número do processo, não lembro o que é o PPID, é o Parent Process ID, tá? Ou seja, qual é o processo que disparou esse processo. Então, o 715 é um processo do sistema, tá? Provavelmente seja o de logon. Esse cara de logon, na hora que eu fiz login, ele chamou o bash. Quando eu executei o comando PS, tá? Eu executei dentro do bash, ou seja, na linha de comando. Então, o Parent Process ID é o 1340, tá certo? Então, a partir do processo 1340, eu gerei o processo 1428, tá? O que interessa aqui é o tal do NICE, é o NI aqui, ó, que ele está com prioridade 0. Eu tenho como aumentar a prioridade ou diminuir a prioridade, tá? A gente vai usar o comando, o renice, tá? Esse cara aqui, ó, eu tenho como mudar a prioridade de um determinado processo, tá? Ou dos processos de um determinado grupo ou de um determinado usuário, tá? Então, às vezes eu tenho um determinado processo de backup que começa a deixar o sistema lento, e eu não posso parar aquilo. O que eu faço? Eu diminuo a prioridade para não comprometer, para não degradar significativamente o meu sistema, tá certo? Uma coisa que é interessante é que tudo que vocês executarem na linha de comando, ele é um processo, tá? E aí aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se eu quiser executar um processo em segundo plano, eu vou usar o e-comercial no final, tá? Então, por exemplo, eu dou um ls, e aí vocês vão ver que apareceu aqui, ó, ele diz que só tem um processo em background, o Process ID é 1430, e ele jogou aqui na minha tela a saída do ls, tá certo? Depois eu apertei Enter e apareceu aqui, concluído. Se eu quiser redirecionar a saída desse cara, eu vou redirecionar... Não, desculpa. Eu vou fazer desta forma aqui. Eu vou redirecionar a saída do ls para ls.txt e vou colocar ele em segundo plano. Então, ele gerou o processo 1433, não apareceu nada, né? Eu apertei de novo o Enter e ele me diz que esse processo está concluído. Se eu der uma olhada no que eu tenho aqui, eu tenho ali o ls.txt, ls. É tudo isso, tudo isso. Ele viajou, eu viajei aqui, tem alguma coisa aqui. Agora sim. É que tinha coisa anterior ali, tá? Então, o que eu fiz? Eu redirecionei a saída do ls para um arquivo txt e botei ele em segundo plano. Depois eu só mandei ele listar o que tinha naquele arquivo, tá ali, ó. Tá?
Se eu der um ls menos LH, né, a gente vê que está concluído, e aí eu dou um cat no ls e estou com esse camarada aqui. Beleza, e se eu tenho um processo que ele está demorando muito tempo? Por exemplo, eu vou usar o UpdateDB aqui, que ele faz uma reindexação de todos os arquivos dentro do sistema de arquivos. Ele vai demorar um pouco, se bem que eu tenho tão pouca coisa, né? Ele está muito rápido demais. Vou dar um find ponto aqui. Tá? Esse processo aqui, ó, vocês veem que ele está demorando bastante. Então, eu vou dar um Ctrl Z e esse cara está parado. Se eu quiser jogar esse processo que eu parei para o background, eu vou simplesmente digitar BG e ele vai continuar atrás. É que assim, agora ele está rolando, né? Se eu digitar FG e Enter, ele vai... Ó, FG, ele vai me trazer esse processo de novo para o foreground, tá certo? Como eu rodei esse find aqui, deixa eu... Vamos ver aqui os jobs. Não tem nada aqui. Não, ele acabou. Ele terminou o meu find. Se eu botar o meu find barra para find.txt, né, a gente vai ver que ele vai ficar um tempão. Ah, agora ele não demorou. Ele não demorou. Quando ele não precisa trazer nada aqui para o dispositivo, para a tela, né, ele acaba demorando menos, tá? Mas vamos usar um negócio que eu sei que vai demorar aqui, ó. Eu vou criar um arquivo vazio. Criar aqui um arquivo vazio de 1 GB. Tá? Então, esse cara vai ter 1024 MB. O que acontece? Até ele gerar tudo... Pô, o SSD tá me deixando mal aqui, cara. Tá? Vou gerar um arquivo de 4 GB aqui, para a gente ter mais tempo. Se eu der um Ctrl Z, a gente vai ver que esse cara, ó, ele está parado, ele é T, né? Em Jobs, a gente vai ver que esse cara está parado. Se eu quiser trazer que ele continue em segundo plano, eu uso o BG, tá certo? Até ele me dizer que terminou. E aí, se a gente der uma olhada em /swap, eu tenho lá um arquivo de 4 GB. Beleza? Se eu quiser matar esse processo no meio do caminho, eu posso fazer isso aqui, eu dou um Ctrl Z, né? A gente vai ver lá qual é o número dele. Opa. Ele é o 1602, e aí eu dou um kill menos 91602. Matei o processo. Tá? Olha lá, ó, o trabalho terminou. É um trabalho morto, foi devidamente assassinado. Tá bem? Tem um jeito fácil de gerenciar processo? Sim, tem uma ferramenta que é o Top, que ele mostra em tempo real todos os processos que eu tenho funcionando, tá certo? Então, eu quero, por exemplo, eu vejo aqui qual é o percentual de consumo de CPU desses caras aqui, tá? E se eu quiser matar algum processo, eu simplesmente vou incar, aí, ó, process ID to kill, né? Então, eu posso matar o meu processo e qual é o sinal que eu quero mandar para ele, né? De 0 até 15. Eu vou mandar um -9. Pum. Qual foi o processo que eu matei? Eu matei o próprio top, tá?
que era só para a gente ver como é que funcionava. Por isso que a tela ficou toda poluída. Eu vou dar um clear aqui para a gente ver, tá certo? Então, isso é para a gente ver os processos. Os serviços que a gente tem, eles são processos também com um gerenciamento um pouco diferente. A gente tem, por exemplo, como eu mostrei para vocês, o systemctl, tá? Onde eu tenho aqui, ó, status. Aí ele vai me mostrar assim, ó, eu tenho alguma coisa degradado aqui. Eu tenho um processo que não, job zero killed, failed, eu tenho uma unidade com falha. Qual? Switched root, bom, bem interessante. Recursive jobs. List units. Tá? São todas as unidades que eu tenho aqui. Opa, o kernel dumping está falhado. Então, o que eu posso fazer? Systemctl, restart, kernel, kdump. Ele tem um problema aqui, status. Exited. Para a gente ver o log disso aqui, a gente vai usar o journal control, journalctl, e vou dizer -u, que é a unidade, o que é kdump. O que aconteceu aqui? Ele crashou por quê? No memory reserved for crash kernel. Então, esse é o problema. Eu não reservei memória para o serviço de recuperação do kernel. Então, vou partir do princípio de que está tudo funcionando corretamente, já que eu não configurei esse serviço. Vamos dar uma olhada naquele cara que eu... systemctl, status, vsf-ttpd. Então, ele está carregado, mas ele está inativo. Por quê? Porque eu não habilitei esse cara para iniciar junto com o sistema operacional. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um systemctl enable para habilitar o vsftpd junto com o sistema operacional. Tá certo? Agora, esse cara aqui, ó, aqui, o serviço ele estava como desabilitado, agora ele está habilitado. Isso quer dizer que quando eu iniciar o sistema operacional, esse serviço ele vai ser carregado. Tá? E para a gente iniciar, nós vamos dar um start nele aqui, vsffpd, e nós vamos dar um status, vamos ver que ele está funcionando, e se eu quiser ver o log dele, eu vou usar journalctl vsftpd, beleza? Tá? Só um minutinho. Vamos lá. Só para a gente finalizar, que eu estou com um horário meio complicado hoje, um probleminha aqui. Tá? Então, o journalctl ele vai mostrar o log. Se eu quiser acompanhar o log, eu dou um menos F, e aí ele fica olhando o log. Então, qualquer coisa que acontecer, a gente consegue ir visualizando em tempo real. Por exemplo, se eu me conectar aqui, FTP
IP localhost, tá? Tá? Ele não gerou nenhuma saída aqui. Vamos tentar aqui. .txt. Permission denied. Que feio isso. Vamos ver. Ele não está me deixando botar arquivos. Tá? Para eu parar aqui, Ctrl C. Por exemplo, vamos usar outro cara aqui que eu sei que é o Network Manager. Tá? Que não tem como gravar, ela não achou a Bom, então, aqui, ó, eu puxei o Network Manager, né, e eu passei o "-f" para eu seguir o meu log. Eu vou dar um nmcli com down intranet, tá? Então, olha aqui, ó, ele foi acompanhando, a gente viu aqui, ó, connection, deactivate, name intranet. Eu vou reativar essa conexão aqui, tá? Aí, activation successful, device connected. Então, eu consigo ir acompanhando o meu log, tá bem? Galera, eu preciso sair, eu já estou com um probleminha aqui. Nós vamos ficar por aqui, tá? Nós conseguimos passar aí quase todo o conteúdo dessa aula, que não tinha muita coisa, mas a configuração de rede e o gerenciamento de processos, tá bem? Então, deem uma testada aí, configurem a interface de rede com aquele endereço, e aí depois a gente conversa, tá? Pessoal, desculpem pela correria, obrigado aí pela atenção, e um abraço para vocês. Alguém? Tranquilo, isso. Tá? Então, Falou, senhor, valeu. Falou, valeu. Um abraço.